Então vamos iniciar já, porque já deu, falta um minutinho ainda, mas vou fazer uma introdução. A gente está estudando o livro todo de Provérbios esse mês, já estamos no capítulo 7. Provérbios foi um livro escrito por Salomão, rei Salomão, um dos homens mais sábios que já houve na face da terra. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. E aqui no livro de Provérbios tem 910, se eu não me engano, provérbios dele na Bíblia. Mas existem outros provérbios dele. E também tem alguns outros compilados por outras pessoas. Os últimos 2 provérbios aqui de Provérbios foi escrito por outras pessoas, mas inspirado nele. E o livro de Provérbios é um livro muito fácil de entendimento. Eu acho que todos nós temos que ler com a nossa família, com os nossos filhos, porque é aqui que encontra-se a sabedoria, toda a sabedoria do que fazer, do que não fazer, e sim muito prático, muito objetivo. Então, Provérbios é isso. Provérbios é uma palavra reta, uma palavra bem assim direcionada e de fácil entendimento. Então, por isso que Provérbios é bem famoso e a gente consegue ter uma noção do que é certo e do que é errado através de Provérbios. Então, hoje nós vamos falar sobre adultério. O Provérbios no início até o 10, de 1 a 10, ele normalmente não começa assim direcionado muito do que é certo e do errado, mas até o 10 ele dá uma noção geral e fala muito de adultério. Então vamos lá, começar. Se você tiver com sua Bíblia aí, seria bem interessante para você poder acompanhar, anotar na sua Bíblia, porque cada um tem uma versão, né? Eu estou lendo na versão, nova versão internacional, a minha, tá? Então vamos lá. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, sempre o Provérbios começa com meu filho, né? Obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Então aqui Deus falando através, né, de Salomão. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então aqui é uma promessa já começa com uma promessa. Para nós obedecermos, guardarmos as palavras no íntimo do coração e obedecer os mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos, ou como as pupilas em algumas versões, né? Então, para guardar os ensinos como a menina dos seus olhos. A menina dos nossos olhos, nossa pupila, ela tá bem guardada. Se a gente fechar os olhos, né, a gente não atinge ela. Então, tá falando, guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. E seja bem-vinda, Patrícia. Amarre-o nos seus dedos e escreva-os nas tábuas do seu coração. Então, aqui, nesse primeiro versículo, do 1 ao 3, está falando de uma promessa que Deus está nos dando nesse capítulo aqui, para nós guardarmos no nosso coração as palavras e os mandamentos de Deus. Então já é uma promessa que nós o quê? Vamos ter vida. Então já é uma promessa. Agora o versículo 4. Diga à sabedoria, você minha irmã, e chame ao entendimento seu parente, e eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Então aqui já começa, a gente está lendo o capítulo 7, aqui já começa a falar da mulher adúltera, tá? Então vou ler de novo, ó. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral e da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Então aqui ele está falando, guarde os meus mandamentos no seu coração, guarde os meus ensinamentos na menina dos seus olhos. Para quê? Para você poder não cair na tentação da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. E aqui a gente faz um paralelo, porque essa mulher sedutora, imoral e leviana que fala aqui é uma representação do diabo. Porque, como a gente vai ler aqui, ela vai seduzir uma pessoa, né? E é assim que entra o pecado, né? Através de uma pessoa. Então, aqui nós vamos continuar. Então, se você guardar os mandamentos, como está falando aqui, você terá vida e vai conseguir
estar diante, né, da sedução da mulher leviana e vai conseguir não pecar. Então vamos continuar. Versículo 6. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, era entardecer, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e cresciam a escuridão. Então aqui está falando de um rapaz que estava andando na rua, né, e estava se aproximando da esquina de uma certa mulher, no final do dia. Então, mais uma vez, essa mulher aqui está representando o diabo, aqui, tá? A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Aí tá entre parênteses aqui na minha Bíblia. Ela é espalhafatosa, provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outras nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Então aqui tá falando de uma mulher muito, né, dada, muito sedutora, que estava indo ao encontro desse rapaz. Que é uma historinha, tá, gente, no capítulo 7. E ela agarrou o rapaz e beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, deixa eu fazer um parênteses antes de continuar. Aqui ela encontrou esse rapaz, né, toda sedutora, toda provocadora, puxou ele e beijou ele. E ainda falou para ele assim: olha, eu tenho na minha casa, eu estava fazendo sacrifícios, eu estava em comunhão, né, e para cumprir os votos que eu estou fazendo. Então ela está seduzindo ele e ainda ela está falando que ela é uma pessoa crente em Deus, que ela é uma pessoa que estava fazendo votos para Deus. Então ela tentou seduzir ele, mas mostrando que ela também é uma pessoa que temente a Deus. Só que uma pessoa temente a Deus não faz o que ela está fazendo, porque ela é uma mulher casada e ela está seduzindo um rapaz, né, levando para casa dela. Então vamos continuar aqui, né? Então ela está fazendo de uma forma como se Deus estivesse no negócio. Que ela fala, porque eu estou fazendo... Então, como se Deus estivesse ali. Deus não está ali. Né? Então, essa é a astúcia do mal. Essa é a astúcia do diabo. Né? Ele tenta fazer com que o pecado... Ele tenta fazer com que o pecado seja, assim, muito doce, muito leve. Né? Não traz aquele peso. E é assim que a gente, às vezes, se envolve em muitas coisas. Porque a gente acha que está normal. Né? E o diabo fez isso com Eva também, né? Quando ele foi envolver Eva no pecado, ele falou, mas por que você não pode comer do fruto proibido? Né? Ele ficou questionando e levando, mas não vai acontecer nada. Então, sempre o pecado, o diabo, ele tenta fazer com que você caia de uma forma muito sutil, às vezes, te envolve. E aí também, ele te... Aqui vocês vão ver, né? Ela vai seduzir ele, vai falar coisas para ele se sentir vulnerável. Então, vamos continuar. Versículo 15. Por isso, saí para encontrá-lo, porque ela disse que estava fazendo votos na casa dela. Saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito... Ela quis dizer assim, que ela estava fazendo votos, que ela estava orando na casa dela, e aí ela saiu para encontrá-lo e encontrou, que foi tipo uma coisa de Deus que aconteceu na vida dela. Então olha como que o diabo é perspicaz. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha! Vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Isso ela está envolvendo ele, falando com ele, tentando convencer ele para ir para a casa dela. Então, as mulheres hoje, né, as mulheres que como fala, né, envolventes, sedutoras, elas têm isso, né? Quando elas querem conquistar um homem, elas fazem mil coisas, se vestem, se perfumam e falam coisas e envolve
envolve o homem. Quando ela quer, ela consegue. Aqui ela estava tentando seduzir esse rapaz. Aí ela falou assim, ó, gozemos as delícias do amor. Aí falou, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Ou seja, ela tá falando para ele que estaria em segurança, que não ia acontecer nada, que ninguém ia saber, que ninguém ia ver que o marido tava viajando. E assim né? Quem pratica o adultério acha assim, começa a falar que temer só as pessoas de ficarem sabendo e não a Deus. Então o marido pode estar viajando, ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Então quem pratica o adultério começa a colocar Deus meio de lado. Deus não vai se importar. O que importa é o meu prazer, o que importa é eu satisfazer a minha carne. Né? E o que importa é as pessoas não ficarem sabendo, ninguém ficar sabendo, é tudo escondido. Só que as pessoas esquecem que o Deus nada se esconde. E aqui esse versículo vai enfatizar muito sobre isso. Qual é a consequência dessa atitude de adultério, tá? Bom, até aqui ela estava tentando seduzir ele, né? Falou que o marido não estava em casa, né? E eles iam se deliciar em amor. Aonde que tem amor em adultério? Não tem amor, tem pecado, né? Vamos continuar, versículo 21. Com a sedução das palavras, o persuadiu. Então ela conseguiu persuadi-lo. E o atraiu com o dulçor dos lábios. Então o diabo é ele leva muito dulçor nas coisas para você cair em pecado. Então toma cuidado. Coisas que são muito assim envolventes, tem coisa às vezes ali que não é para você. Então a gente acaba se envolvendo, né, com palavras. Normalmente, no caso aqui, né, a pessoa que quer te prejudicar ou te levar a pecar, ela levanta a tua autoestima. No caso aqui, mulheres que fazem isso, elas ou homens, né? Eles começam a se envolver porque em casa eu não tenho isso, porque em casa não tem alguém que fala assim comigo, que dá essa atenção para mim, então acaba caindo. Isso tudo são armadilhas do diabo para te envolver, porque ele é astuto, assim como ele fez com Eva lá, né, no Éden. Ele vai envolvendo, ele vai mostrando, ele vai inflando o seu ego, mostrando que você não tem caso que você poderia ter ali, você não tem aquele amor, aquela atenção, né? Então as pessoas, elas são levadas para o pecado quando o outro inflama o seu ego. Então, inflama, você é linda, você é maravilhosa, tem homens às vezes que fazem isso com as mulheres, né? Aí a mulher tem em casa um marido que nunca elogia ela. Então, tem que tomar cuidado com isso, não se envolver, tem que estar com a mente muito limpa para não se envolver com isso, porque é aí que entra o pecado, tá? Então, olha, ela atraiu com o dulçor dos lábios. E imediatamente ela seguiu como o boi levado ao matadouro. Então, imediatamente, ele o seguiu como um boi levado ao matadouro. Então, ele caiu nas lábias dela. Ele caiu nos dulçor dos lábios dela. Então, ele foi. Ou como o servo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então aqui está falando que ele caiu nas lábias dela como um boi vai para o matadouro, como um servo cai no laço, até que uma flecha vai atravessar o seu fígado. Ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Forte, né? Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que
Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Né? Então, o que nós temos que entender desse texto? Que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, porque assim como existem homens, né, que seduzem mulheres casadas que seduzem homens casados, né, e isso está mostrando aqui que vai levar para a morte. As consequências pode ser tudo muito lindo, maravilhoso, né? Você ter um relacionamento extraconjugal, mas isso não vai acabar bem. Então, é preciso estar com a mente, vigiar a mente, porque não é só nesse versículo que fala sobre isso. Então, Deus fala muito sobre a questão da mulher adúltera. E a mulher adúltera aqui não é só a mulher casada. A mulher adúltera é a mulher que tem relacionamentos sexuais, né, sem ser casada. Então, a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Então, sexo dentro da Bíblia é só no casamento. Né? Então, a prostituição, toda mulher que está se relacionando com alguém que não é casado, que está relacionando sexualmente, está se prostituindo. É assim que diz a palavra. É assim que diz a palavra. Então, sexo é quando você tem o seu esposo, seu marido. Fora do casamento é prostituição. Então, a gente precisa... mas hoje em dia todo mundo, né, faz sexo fora do casamento. Sim, mas está errado. Não é assim que a palavra nos ensina. Então, se a gente quer viver num caminho de retidão, um caminho cada vez mais estando junto, né, se alinhando nos propósitos de Deus, a gente precisa entender o que está escrito aqui, o que Deus quer para nós, o que Deus nos ensina. E a palavra está bem clara. Então, esse capítulo é um dos mais fortes que fala sobre a mulher adúltera. Eu acho que é um capítulo assim, que conta essa história e que mostra que isso não vem de Deus. Isso é uma armadilha do diabo que tenta seduzir através da pessoa e leva a outra a cair no pecado. Então, tem que estar bem atento. E o que eu sempre falo, né? As coisas às vezes não começam a pessoa não vê uma pessoa e já atrai. Não, começa devagar o negócio. O negócio é sutil, começa com o olhar, a pessoa começa... tudo começa devagar. Pessoas que... o pecado não é... Às vezes você cair no pecado, começa com coisas sutis. Então, por isso que a gente tem que estar vigiando todos os dias. Por isso que a gente tem que estar orando todos os dias, lendo a palavra, estudando, para você ter o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. A gente tem que estar, porque o diabo é muito sutil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguém que é viciado em pornografia. A pessoa que se vicia nisso, ela começa devagar, ela começa vendo uma foto aqui, uma foto ali, uma sensualidade aqui, outra ali, e aí vai cada vez mais, porque o corpo, né, a alma, ela quer coisas do mundo. Então, ela cada vez mais quer se alimentar de coisas do mundo, de coisas que não são, né, bem vistas a Deus. E aí começa tudo começa com coisas sutis, tá? Então, uma traição também começa com um olhar, com uma conversa. Às vezes a mulher dá ouvidos para aquele cara que vem ali e começa a falar coisas para ela, que ela é bonita, que ela é isso, que ela é aquilo, e ela se sente amada, coisa que ela não é em casa, e aí começa. Só que isso tudo é onde o pecado começa a entrar assim devagarinho, e por isso que a gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes que às vezes você dá atenção para ou se escuta alguém falando, uma amiga, amiga, não vai dar nada, sabe? Conselhos, amizades, então tudo a gente tem que estar muito atento, tudo muito atento. Por isso que temos que ler a palavra para a gente saber o que é certo, o que Deus pensa sobre isso. E aqui está muito claro o que Deus fala sobre isso, que a morada, a casa dela é um caminho de sepultura para a morada da morte. Então, as consequências de adultério são consequências ruins. Uma hora ou outra vai dar problema. Eu já fui adúltera, eu já adulterei. Então, tá na hora de você pedir perdão e voltar. Todo pecado tem perdão desde que você se arrependa. Porque Jesus veio ao mundo para isso, para nos dar o perdão. Agora, tem que
pedir perdão e não continuar fazendo isso. Volta, se arrependa, reestrutura a sua vida. Porque não vai acabar bem isso. Outras pessoas vão ter consequências, você vai colher consequências. E assim, mesmo você se arrependendo e pedindo perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Se você se arrepender do fundo do seu coração, realmente, verdadeiramente. Porém, tem consequências. Não tem como fugir das consequências. Uma vez que a gente peca, qualquer pecado que realmente a gente vai colher as consequências. Entende? Então, por isso que a gente tem que pensar muito antes de agir, tomar uma decisão, né? Eu lembro uma vez que eu encontrei com uma amiga e ela era uma amiga mais próxima e ela estava pensando em trair o esposo. E ela falava, eu tenho medo de que Deus vai pensar. Tenho medo. Deus, tá aqui o que Deus vai pensar. Então, eu tenho medo de Deus me punir. Claro que vai. Não é que Deus vai punir, você vai ter consequências disso. Então ela tava ainda estava pensando, né? E aí aconteceu, acabou traindo lá o marido e as consequências foram bem graves, né? E, enfim, não vou entrar em detalhes, mas até hoje ela sofre as consequências disso. Hoje é arrependida, tudo, mas sofre as consequências disso. Os filhos sofrem, todo mundo sofre, né? Então são coisas que a gente precisa evitar, como? Vigiando, orando, lendo a palavra, estando em alinhamento com Deus. A nossa palavra é essa hoje, gente. Todo mundo aqui é bem objetiva, bem clara. E se você puder, leia novamente. Se você não leu o capítulo 5, 4, 3, leia, porque esse mês a gente está lendo sobre Provérbios, que é tão sábio as palavras, e nos traz tanta riqueza de detalhes. Leia com a sua família também, tá? Porque é de grande sabedoria esse livro. E a nossa live é só de 20 minutos, já estamos finalizando. Eu peço pra gente orar agora, fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai amado, te agradecemos, te damos graça por mais essa porção de sabedoria que o Senhor nos traz hoje. E o Senhor, com as suas palavras, nos ajuda a entendermos que cada vez mais somos dependentes de Ti e precisamos entender as suas leis e cumpri-las, Pai, para nós termos vida, como diz a Tua palavra. Nos ajuda a mantermos na retidão, nos ajuda a sermos cada vez mais pessoas corretas, pessoas íntegras na Tua palavra. Nos ajuda cada vez mais termos mais fé, nos ajuda, nos fortalece no Seu caminho, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas pessoas que passaram aqui, que Deus abençoe cada uma delas, as suas famílias, e que elas possam cada vez mais ter o entendimento da Tua lei, ter o entendimento do Teu amor, cada vez mais elas sejam alinhadas com os Seus princípios, Pai. E é assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. É isso, muito obrigada por vocês estarem aqui e amanhã tem mais. Se você puder, compartilhe essa live. Um beijo, que Deus abençoe.